Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus. Sou Evelyn Freire e estou com você aqui para nós darmos continuidade ao estudo do quarto livro da série Conhecendo o Espiritismo, o livro Desmistificando a Mediunidade. Para você que já nos acompanha e está aqui conosco, nossa gratidão pelo carinho e pela confiança. E para você que está chegando agora, aproveite e inscreva-se no nosso canal. Inscrevendo-se, você terá condições de receber as atualizações de todas as nossas aulas e vídeos. Aproveite ainda para conhecer as outras redes sociais do Conhecendo Espiritismo no Instagram, no Facebook e no Telegram. No dia de hoje, nós vamos estudar três perguntinhas do nosso livro, a pergunta 27, 28 e 29. Vamos entender se a mediunidade é sinal de evolução espiritual e entender o que é a chamada mediunidade de incorporação. E ainda saber se existe evidência na vela, no copo e na bola de cristal. Então vamos iniciar o nosso estudo pela pergunta 27, que é exatamente: a mediunidade é sinal de evolução espiritual? Será que apenas as pessoas mais elevadas espiritualmente são dotadas dessa faculdade quando aqui encontram-se encarnadas? E a doutrina espírita nos diz que não. A mediunidade, ela é concedida, essa faculdade, ela é concedida tanto a pessoas mais imperfeitas, moralmente falando, quanto a pessoas mais elevadas. Primeiramente, nós precisamos lembrar que a mediunidade é uma condição orgânica, que independe da moral. Então, como é uma condição orgânica, as pessoas elas nascem ou não médiuns, considerando que o perispírito dessas pessoas e, consequentemente, o corpo físico delas são apropriados para o desenvolvimento dessa faculdade aqui na Terra. Então, tanto as pessoas mais evoluídas são prestigiadas com esse dom, como as menos evoluídas. Sendo uma condição orgânica, independe de classe, de evolução, de condição social, de raça, independe disso. Agora, o uso é que tem a ver com a moralidade. Qualquer pessoa, então, pode ser dotada da faculdade mediúnica, mas o seu bom ou mau uso tem uma relação direta, aí sim, com a evolução da pessoa. E é interessante nós entendermos por que Deus dotou todas as pessoas mais ou menos evoluídas com essa faculdade mediúnica. Kardec, inclusive, questiona isso aos espíritos, no sentido de que, considerando que é uma faculdade tão importante que nos oportuniza tantos conhecimentos, por que apenas aqueles mais aptos, mais elevados, em condições de bem utilizá-la, não seriam beneficiados? Por que permitir que as pessoas ainda pouco moralizadas também tenham faculdades mediúnicas se elas não utilizam de forma positiva, se elas não a utilizam de forma construtiva? No sentido de que seria desperdiçar esse talento. E aí, olhem a resposta da espiritualidade, sempre perfeita, sempre com muito bom senso e muito equilíbrio, nos diz em resumo o seguinte: que a faculdade mediúnica, ela, na verdade, é uma excelente oportunidade de elevação e de aprimoramento, porque através do contato com o plano espiritual, através do contato com os espíritos, nós temos a oportunidade de aprender sobre o mundo espiritual, sobre as verdades da vida e, com isso, crescermos, nos moralizarmos, ou seja, sendo a mediunidade um instrumento também para o nosso aprimoramento e crescimento espiritual. Deus quis que esse instrumento estivesse à disposição de toda a humanidade. Se nós formos pensar bem, os mais imperfeitos são os que mais necessitam desse instrumento para que possam sair da sua condição de inferioridade e se elevarem.
Então, sendo esse talento, ele é dado a todas as pessoas, de modo que as pessoas podem bem utilizá-las ou não. Esse talento podem bem utilizá-lo ou não, mas aí fica por conta do livre arbítrio de cada um. Mas a faculdade ali está. Então, a espiritualidade realmente nos informa, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente isso, que a mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos, para os fortificar no bem, e aos viciosos, para os corrigir. Então vejam que é um instrumento concedido a todos para a evolução e o aprimoramento. Podemos até não aproveitar e não seguir os ensinamentos recebidos, mas Deus os oportuniza a todos. Portanto, nós precisamos o quê? Se nós, mesmo imperfeitos, somos dotados desta faculdade, precisamos refletir pelo presente, na verdade, que nós recebemos do plano espiritual de Deus e procurarmos bem utilizá-lo em nossas vidas, fazendo bom uso desse presente e, com isso, nos moralizando, procurando a nossa reforma íntima e, principalmente, procurando utilizar a mediunidade em prol da humanidade, através da caridade com Jesus, feita pelo próximo e para o próximo. Perfeito? Meus amores, então, em relação a esse primeiro questionamento, seriam essas as considerações mais relevantes que nós trouxemos para você. E vamos agora, então, para a nossa próxima perguntinha, que é: o que é mediunidade de incorporação? Nós até colocamos a palavra incorporação entre aspas aqui no nosso livro. Então vejam bem, com certeza você já ouviu ou mesmo já utilizou essa expressão para dizer que alguém deu passividade para um espírito. Com certeza você já disse, fulano incorporou. O espírito incorporou em ciclano, utilizando a designação de incorporação. Mas vejam, para isso nós precisamos tecer várias observações. Normalmente, utiliza-se de forma indevida, utiliza-se o termo incorporação para a mediunidade que nós chamamos de psicofonia ou mediunidade falante, que é aquela mediunidade onde o espírito fala por intermédio do médium. E o médium, durante esse processo de psicofonia, ele sente as sensações físicas e emocionais do espírito. É como se o espírito estivesse realmente, dá a impressão de que o espírito ocupou momentaneamente o corpo do médium, incorporou no médium, porque o incorporar dá a ideia de ocupar o corpo do médium, como se o espírito ocupasse, entrasse no corpo do médium. Então, nós precisamos entender que na mediunidade de psicofonia, que é essa onde o espírito fala por intermédio do médium, não há necessariamente essa entrada, essa ocupação do corpo do médium. Por isso, indevida a terminologia incorporação. Vocês lembram que nas aulas anteriores nós tivemos a oportunidade de falar sobre mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente? Lembram que nós falamos que a psicofonia ela pode ser exatamente consciente, semiconsciente e inconsciente? Pois muito bem, então prestem atenção no que eu vou dizer agora para vocês. O termo incorporação, ele só pode ser utilizado para a psicofonia, no caso de uma psicofonia inconsciente ou sonambúlica. E eu vou explicar.
Então, incorporação não dá a ideia de entrar, de ocupar temporariamente o corpo do médium? Pois muito bem. Na psicofonia consciente e semiconsciente, o espírito não entra no corpo do médium. O espírito, ele se aproxima, ele fica lado a lado com o médium. Há ali uma conexão perispírito a perispírito. O perispírito do médium, ele se comunica, se interrelaciona, se associa com o perispírito do espírito comunicante. Eles se tocam, mas o espírito não adentra o corpo do médium. E por quê? Porque o perispírito do médium ali está. Na psicofonia consciente, o perispírito do médium está ali. A emancipação ela é quase que imperceptível. Na semiconsciente, o perispírito do médium ali está também, com um desdobramento, uma emancipação um pouco maior, mas ainda presente. Ora, se o perispírito do médium está ali, como é que o perispírito do espírito comunicante pode ocupar o corpo do médium? Não é possível. Então percebam que ele não incorpora, ele se aproxima. Por isso o termo incorporação não é adequado. Agora, na psicofonia inconsciente é diferente. Na psicofonia inconsciente, há a emancipação completa do perispírito do médium. Ele se afasta completamente do seu corpo. Ele se afasta, deixa o seu corpo num lugar e o seu corpo perispiritual e o seu espírito estão distantes do seu corpo físico. Então, ele deixa o seu corpo físico livre. E nesse caso, com o desdobramento completo do seu perispírito, o espírito consegue aí sim ocupar, ter mais liberdade para utilizar o corpo do médium. Exatamente por isso que é inconsciente, porque a comunicação não passa pelo cérebro e nem pelo perispírito, pela mente do médium. Ele atua diretamente nas cordas vocais. Lembram disso? Que ele não passa pela mente do médium a mensagem, ele atua diretamente nas cordas vocais do corpo do médium e utiliza-se dos órgãos do médium para se manifestar. Então, na psicofonia inconsciente, aí sim há uma ocupação temporária do corpo do médium. Só neste caso nós podemos utilizar o termo incorporação, que Kardec também chama de possessão. Kardec, quando ele escreveu o Livro dos Médiuns, ele acreditava que não havia possessão, que era a incorporação, a ocupação do corpo de alguém. Ele acreditava que o que se chamava de possessão era um caso de obsessão grave, que ele chama de subjugação corporal, onde o espírito obsessor conseguia subjugar, inclusive fisicamente, a pessoa, mas não estava ocupando o seu corpo, certo? Era um caso de subjugação, mas não de ocupação, de incorporação. Então ele disse que não existia possessão. Todavia, quando ele foi escrever a Gênese e a Revista Espírita, ele presenciou um caso de possessão, né? Ou um ou vários, enfim, mas ele teve a oportunidade de identificar que a possessão existe, que é a incorporação, que é um espírito incorporar, substituir momentaneamente uma pessoa encarnada no seu corpo, certo? Então, como ele presenciou isso, ele identificou, sim, a possessão, a incorporação é possível. E ele identificou ainda mais que essa possessão, essa incorporação, ela pode ser positiva ou negativa, no sentido de que, no caso de uma psicofonia inconsciente, pode ser ali uma entidade benéfica que veio nessa condição para trazer informações salutares, como acontecem nas reuniões mediúnicas.
e pode ser também um espírito imperfeito que, numa psicofonia inconsciente, que é um caso de possessão ou incorporação, vir ali também com intuitos perniciosos. Então, ele coloca que, primeiro, a incorporação, chamada de incorporação, ele até coloca exatamente como sendo algo que não acontece apenas na psicofonia inconsciente, mas pode ser também acontecer com os médiuns psicógrafos, no caso da psicografia mecânica, pode ser ainda com os desenhistas e outros tipos de mediunidade. Então, colocamos aqui exatamente que a incorporação, ela é, na verdade, uma particularidade da mediunidade e não um tipo de mediunidade. Se ela é uma particularidade, por quê? Porque ela pode acontecer na mediunidade de psicofonia, na mediunidade psicógrafa, na artística, mas sempre nessa condição de inconsciência, de sonambúlico. Lembram que a mediunidade inconsciente, ela também é o sinônimo de sonambúlica? Pode ser sinônimo de incorporação? Também. Pode ser um sinônimo para possessão? Também. Ok? É tudo a mesma coisa. Mas o que é importante nós entendermos é que nós não podemos utilizar para qualquer psicofonia o termo incorporação. O espírito incorporou no médium. Isso é equivocado, porque se foi uma psicofonia consciente ou semiconsciente, não houve incorporação, certo? Então, já falei aqui que Kardec mudou esse seu modo de entender, certo? É importante nós colocarmos que o espírito não pode permanecer no corpo do encarnado por tempo indeterminado. Por quê? Porque nós sabemos que quem está ligado àquele corpo é o médium. Aquele corpo é dele. Então, o espírito pode momentaneamente ocupar, mas não pode permanecer ali indefinidamente, como se o corpo passasse a pertencê-lo. Isso não é possível. Já falamos aqui que pode ser por um espírito bom, positivo, ou ainda por um espírito negativo, violento, muitas vezes movido pela maldade, com o objetivo até mesmo de maltratar e de torturar o medianeiro. Isso também acontece. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma informação importante para que eu coloque para vocês em relação a isso. Já falei então que o desprendimento dá na psicofonia inconsciente ou na psicografia mecânica ao desprendimento completo do corpo perispiritual. Já falei isso aqui para vocês. Bom, na verdade já falei então tudo que era importante neste aspecto, certo? O que nós precisamos, claro, é estudar e compreender. Compreender que a incorporação existe, mas em que situações pontuais ela existe. Quanto mais entendimento e estudo nós tivermos, mais fácil é para compreender como isso acontece, até para que nós não utilizemos indevidamente, de forma inadequada, a terminologia. Porque quando nós utilizamos equivocadamente, outras pessoas escutam e começam também a repetir aquela informação equivocada. Então, esse cuidado, essa seriedade, esse respeito para com a doutrina é muito importante. Perfeito? E aí, meus amores, meus amigos queridos, nós vamos agora para a nossa última perguntinha do nosso estudo de hoje. O que nós vamos estudar agora? Existe evidência no copo, na vela e na bola de cristal? Então, Kardec estudou isso também. Vejam que interessante. Kardec estudou muita coisa, realmente já nos trouxe aí informações maravilhosas. E ele estudou dizendo o seguinte, que ele denominou esse tipo de fenômeno de fenômeno dos espelhos mágicos, espirituais ou psíquicos. Espelhos mágicos, espirituais ou psíquicos. Todas as vezes que a vidência, para que ela ocorresse, ela precisa, todas as vezes que para que ela ocorra,
precisa de uma bola de cristal, de um copo vazio ou com água, de uma vela, ocorre exatamente isso que ele chama de realmente espelhos mágicos, espirituais ou psíquicos. E o que Kardec, na verdade, a que conclusão ele chegou? Então, vejam, ele disse o seguinte, que conquanto ele tem observado essa situação, ele teve condições de observar, ele não conseguiu explicar exatamente como a teoria do fenômeno acontece, tá? Exatamente explicar ipsiliteris como acontece, ainda não foi possível para Kardec. Mas ele nos trouxe importantes considerações que nos levam praticamente a compreender como tudo ocorre, certo? Vale apenas ressaltar que a vidência, através desses ou por meio desses instrumentos, permite igualmente que o vidente tenha acesso a situações do passado, situações do presente, previsões do futuro, assim como a dupla vista que nós já comentamos. A dupla vista, que isso aqui é um tipo, é uma espécie de evidência apenas com a utilização desses instrumentos, desses acessórios, mas é a dupla vista. Então, a pessoa, assim como na dupla vista, acessa o passado, o presente e o futuro, tá? Então, ele examinou principalmente como se dá a evidência no copo com água magnetizada. Então, ele diz o seguinte, que o copo deve ser enchido pela metade, e essa água, ela é magnetizada pela imposição das mãos, essencialmente pela extremidade dos dedos sobre a boca do copo, seguido de forte ação do olhar e do pensamento. Então, ele diz que no primeiro momento, para a primeira evidência, fica ali mais ou menos em torno de 10 minutos esse processo, ou até mais um pouco, esse processo de magnetização da água e essa ação do olhar e do pensamento, para estartar o processo de evidência. E ele diz, olha que coisa interessante, ele diz que a magnetização, ela não deve ser realizada pelo próprio médium vidente, mas por outro médium especial ou mesmo pela pessoa que deseja receber a vidência. Então, olhem o que acontece. A primeira vidência, que ela vai precisar de um tempo maior, as subsequentes não. Mas ele diz o seguinte, por que que o médium normalmente não utiliza o seu próprio magnetismo? Diz Kardec, porque ele vai precisar desse fluido para a vidência. Então ele diz, o médium vidente não deve magnetizar a água, pois precisará do seu fluido para ver através do copo da água. Então a própria pessoa, então se a Evelyn vai colocar uma vidência para uma outra pessoa, essa outra pessoa é que coloca os seus dedos, a sua mão no copo, na parte superior do copo, para que magnetize, mentalize, focalize aquilo que deseja, com pensamento, como ele disse aqui, o poder do olhar e do pensamento, e aí são os fluidos dessa outra pessoa que vão ali magnetizar a água para permitir que eu, vidente, médium vidente, consiga ver informações sobre essa pessoa. Então, vejam que interessante, tudo isso aqui foi Kardec que estudou e identificou. E aí ele diz que a partir dessa evidência, as imagens vão surgindo naquele copo, ou até mesmo textos que são emitidos, proferidos pela espiritualidade. Então, o que a espiritualidade quer nos dizer, ela demonstra naquele copo através de escritas, de frases, de textos que vão surgindo ali naquele copo. Então, o médium ele pode ver imagens, as quais ele interpreta e com isso traz a mensagem, ou podem ser textos que aparecem ali e ele também vai lendo e trazendo a informação. Mas algo que Kardec percebeu, para que essa evidência inicie, é necessário o recolhimento, é necessário a prece. Por isso que essa primeira magnetização, ela exige mais tempo, ela exige mais concentração, ela exige mais esse recolhimento.
mas nas subsequentes também, para que essa mediunidade, para que essa vidência, essa dupla vista inicie. O médium, ele coloca aqui, aspecto interessante nós colocamos é que o médium precisa estar de olhos abertos, diferentemente da vidência normal, não através desses acessórios, desses instrumentos. Porque nesse caso, no caso da vidência normal, ele pode estar de olhos abertos e as informações vão lhe chegando, ou externamente ou internamente na mente, sem a necessidade de estarem de olhos abertos. Mas no caso aqui, ele disse que precisa, Kardec nos traz essa informação exatamente para que ele possa ver realmente aquilo que está aparecendo no copo, na vela, na bola de cristal, enfim, nesses acessórios que são utilizados. Então, nós percebemos que é uma variedade da vidência, é uma variedade da dupla vista, ok? Aspecto interessante que nós colocamos é que o médium, ele não vê quando ele quer, na hora que ele quer. Então, a vidência, ela pode até ser provocada. O médium pode buscar, organizar-se, estabelecer ali um período de concentração, de recolhimento para que isso aconteça. Mas como as informações dependem, são trazidas muitas vezes pela espiritualidade, esses textos são informações trazidas pela espiritualidade, ele pode tentar provocar, mas não significa que vai acontecer a tempo e a hora da sua vontade. Então, os videntes não veem quando querem e aquilo que desejam, mas tão somente o que os espíritos querem fazê-los ver ou têm permissão para mostrar, havendo um fim útil. Então, as imagens que ali são vistas são as imagens que a espiritualidade entende como úteis para a vidência ou para a informação que se deseja trazer, assim como os textos, as palavras, as frases que aparecem. Então vejam que o vidente eu posso até provocar, buscar me colocar à disposição para a vidência, mas não significa que eu verei o que eu quiser, e sim aquilo que a espiritualidade achar que é útil e necessário. Que mais que eu estou vendo aqui para vocês? Isso aqui é muito importante. Veja, acreditou Kardec tratar-se a vidência mediante os espelhos espirituais de algo similar à dupla vista. Lembram que eu falei que é a mesma coisa, só que com essa peculiaridade. Então ele acreditou que era algo similar, no qual pudesse ocorrer também sem a presença do aparelho, pois eles seriam apenas acessórios para fixar o pensamento e os fluidos fluídicos do médium em desdobramento. Ou seja, Kardec, quando ele identificou, ele disse: será que essas pessoas precisam realmente desses acessórios? Será que esses acessórios não são apenas um mecanismo de fixar o pensamento do médium para estartar o processo de evidência? Será que esses acessórios eles são indispensáveis para que aconteça a evidência? Então Kardec identificou, achou no primeiro momento que não. E aí ele perguntou isso aos espíritos, se era indispensável, se era necessário a presença desses acessórios para que a evidência estartasse. Então perguntou exatamente sobre a indispensabilidade ou não dos objetos. E aí isso consta exatamente na Revista Espírita, de outubro de 1865. E aí o que a espiritualidade informou? Eu vou ler para vocês aqui, porque em resumo eles disseram que os instrumentos, eles acionam dentro do cérebro a vidência. Determinados tipos de vidência não são espontâneas e naturais. Elas precisam de um mecanismo, de como se fosse um interruptor que acessasse, que ligasse essa no cérebro espiritual do médium, que fizesse com que essa vidência iniciasse. Ou seja, dando a entender que determinados médios precisam
desses acessórios para que a evidência aconteça. Que sem esses instrumentos, sem esses acessórios, não há evidência. Então ele diz assim, aqui na Revista Espírita, os Espíritos diz: estando o seu olhar concentrado no fundo do copo, o reflexo brilhante, a princípio, age sobre os olhos, depois sobre o sistema nervoso e provoca uma espécie de sonambulismo, ou mais exatamente, sonambulismo desperto, no qual o espírito, desprendido da matéria, adquire a clarividência ou visão da alma, que chamais segunda vista. Existe uma certa relação entre a forma do fundo do copo e a forma exterior ou a disposição de seus olhos. Mesmo que aparentemente os copos sejam semelhantes, há no poder refletor e no modo de radiação, segundo a forma, a espessura e a qualidade, nuances que não podeis apreciar e que são adequadas ao seu organismo individual, no caso, ao organismo do médium. Então, diante dessas informações da espiritualidade, Kardec chegou a exatamente 3 entendimentos, 3 consequências, 3 conclusões. Primeira, que a visão psíquica pode ser espontânea ou permanente e não necessitando de objetos artificiais, que é o caso que ela acontece de forma natural e espontânea. Alguns médiuns têm esse tipo de visão. Diz outros, segunda situação, em sendo preciso superexcitar a faculdade, não se pode dispensar o uso dos agentes externos. Então, há pessoas que precisam superexcitar a faculdade de dupla vista e, para isso, necessitam, não podem dispensar o uso desses, como ele chama, agentes externos. E terceiro, ele coloca: os objetos são apropriados para cada organismo. Aquele que tem ação sobre um médium pode não ter qualquer influência sobre o outro. Então, para mim, pode ser uma vela, para o outro, um globo, uma bola de cristal, para o outro, uma água, um copo específico com água magnetizada. O que serve para um médium não necessariamente vai servir para o outro, porque isso é algo que tem uma relação direta e adequada ao organismo individual da pessoa. Ou seja, Kardec percebe então que esses espelhos psíquicos são, na verdade, agentes hipnóticos para despertar a lucidez espiritual, para despertar a dupla vista e para uns indispensáveis. Muito interessante, não é, meus queridos amigos? E assim nós vamos finalizando mais um estudo do livro Desmistificando a Mediunidade. Gostou? Acho que sim. Nós vamos ver na próxima aula, pergunta 30, qual a visão do Espiritismo sobre os leitores da sorte? Pergunta 31, qual a influência da moral do médium nas comunicações? E pergunta 32, casas chamadas mal-assombradas existem? Então, são essas as questões que nós vamos estudar na próxima aula. Meus amores, meus queridos amigos, e aqui nós vamos finalizando o nosso estudo. Se você gostou, deixe a sua curtida, nós agradecemos muito. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, por favor, coloque nos comentários do vídeo e nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que essa aula, que esse vídeo será útil para alguém, compartilhe a nossa aula. Meus amores, meus queridos amigos, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.